Tem muita gente que tem uma bagagem boa sobre ciência e sobre hipnose, auto-hipnose, hipnose. Eu mesmo pratiquei muito hipnose e auto-hipnose. Aí estavam conversando comigo dizendo o seguinte: mas como é que você consegue diferenciar a experiência do shifting de uma auto-hipnose? Numa auto-hipnose você pode fazer uma alucinação muito vívida. Você direciona uma pessoa ou a si mesmo para uma alucinação muito vívida. Aí pensa, como é que faz? Como é que eu posso fazer esse trabalho do shift e diferenciar? E eu digo o seguinte: você não pode diferenciar pela vivência. Você tem que diferenciar pela metafísica envolvida. Deixa eu entender bem. O que é metafísica? Metafísica é uma visão que está em Aristóteles, em Kant, em outros filósofos aí, de analisar e compreender tudo que não pertence à materialidade. Quer dizer, é uma investigação do que aquilo que transcende a experiência sensorial, a experiência dos 5 sentidos. Quer dizer, é um fundamento para você analisar tudo que não é material. A ideia sua sobre Deus, sobre a alma humana, sobre o universo não tangível, sobre espiritualidade, tudo isso pertence à metafísica. Aquilo que pertence à física é uma coisa. Você pode fazer experimentos. Aquilo que você pertence à metafísica, você não experiencia com os 5 sentidos. Você experiencia de forma subjetiva. A experiência do shifting é uma experiência de você criar uma percepção sensorial subjetiva. O que é a percepção sensorial subjetiva? Tem que estar alinhado com a sua visão metafísica. Por exemplo, se um religioso faz uma oração para Deus, ele não pode dizer que essa experiência é sensorial, é uma experiência metafísica. Ele tem toda uma visão do universo, a qual o Deus que ele acredita, que ele visualiza, que ele percebe, é parte dessa experiência, e a oração dele é real para ele, mas é subjetiva, é uma experiência metafísica. Só que existem experiências metafísicas que não pertencem a um arcabouço, uma estrutura religiosa. São experiências metafísicas de contemplação. Às vezes, por exemplo, tem filósofos que foram para a natureza, ficaram em total comunhão com a natureza e tiveram uma experiência de união com a natureza. É uma experiência metafísica, mas não pertencente a uma determinada corrente religiosa. Ralph Waldo Emerson, que escreveu poesias lindas, ele ficou anos numa cabana no interior lá da floresta, lá nos Estados Unidos, escreveu poesias de autoiluminação. E tinha outros filósofos que fizeram isso. Eles tiveram contato com a metafísica, com a divindade, o universo por inteiro, sem usarem uma religião específica ou estudo religioso específico para fazer isso. Eu vejo que o shift é uma técnica de você entrar numa experiência metafísica sem usar uma interconexão com uma cultura religiosa. Se você disser, mas como é que você diferencia isso de uma auto-hipnose? Pela metafísica e não exatamente pela experiência. Porque se você fizer auto-hipnose, se você souber fazer uma auto-hipnose profunda, você pode ter uma percepção de que, por exemplo, está flutuando uma maçã na sua frente. Tá? Mas não é uma experiência metafísica, é uma experiência de manipulação dos seus sentidos. Porque não tem uma estrutura metafísica de dando suporte àquilo. Agora, se eu começo a considerar a percepção de que toda a realidade possível é uma realidade que eu posso perceber, eu tenho uma visão metafísica, independente ou não se está atrelado a uma experiência religiosa. Então, entendendo dessa maneira, que o shift é uma experiência metafísica, o que você está dizendo? Que toda experiência de você visitar outras realidades pode ser percebido pela sua parte metafísica, porque você aceita essa visão metafísica. Não exatamente porque é algo que a ciência pode provar. A ciência chegou num limite de estudar que existe a possibilidade de existir múltiplas realidades. Só que isso é uma evidência matemática, não é uma evidência da física moderna. Eles começaram a estudar a física quântica e perceberam que há um momento que a lógica racional da física, de causa e efeito, não se aplica. Então, a partir dali, eles fizeram hipóteses metafísicas que se transformaram numa filosofia quântica, uma maneira de dizer quântica, porque foi baseada no que a ciência quântica fala. Mas deixando bem claro, filosofia quântica é uma interpretação metafísica dos experimentos que a ciência quântica está fazendo. A ciência quântica faz experimentos com as partículas e diz, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes aquilo existe e não existe. Está em potencial probabilístico de existir, mas não tem como você provar, a não ser quando você observa. Eu afasto duas partículas a uma distância inimaginável e elas parecem que estão se comunicando como se estivessem uma em conexão com a outra. Que é isso? Uma telepatia no nível das partículas? Essas experiências estão na física, não necessariamente na metafísica. A filosofia quântica busca entender uma conexão entre essas experiências físicas
e uma metafísica, dizendo que existem realidades que você pode perceber sob o ponto de vista subjetivo. Então entendam, quando você está fazendo shifting, você está fazendo uma experiência metafísica, não física. E a realidade que você percebe sob o ponto de vista metafísico é puramente subjetiva. Você não pode prová-la, não pode alcançá-la por uma experiência científica. Mas você pode manifestá-la no mundo material a partir de uma outra visão metafísica, que todo pensamento se transforma em algo material se você envolve o pensamento de uma maneira melhor. A única forma de comprovação do shift na física seria através de trazer experiências metafísicas que você experienciou numa realidade paralela e você trazer para ela se manifestar aqui. Isso é possível dentro de alguns limites, sim, seguindo as leis naturais. Eu não posso ir visitar uma realidade de shifting que não tem gravidade, onde tudo flutua, onde não existe gravidade, e quando eu retornar dizer, agora a nossa realidade tem menos gravidade, a nossa realidade corrente agora não tem menos gravidade. Mas pode ser que com o tempo a gente comece a estudar em realidades paralelas coisas que a gente consiga trazer para cá.